Pronto, voltamos. Mais uma vez, ainda falando da existência. A relação de Deus para com o universo, para com o cosmos onde a gente vive, é uma das relações mais complexas que se entende hoje na teologia. Por quê? Qual é a ideia da construção do mundo pelo próprio Deus, pelo poder que Deus tem? A ideia é criar, eu e você, homem, né, sustentar e a teocracia, que é o dirigir Deus, Deus dirigir melhor, tudo através do seu poder. Essas são as principais ideias que a teologia dita em relação à existência de Deus para com a construção do universo. Então Deus é perfeito em relação a isso, né? Ele tem com a sua criação um carinho, um ciúme, algo que é apenas dele. Como está lá em Gênesis 1:26, né? Criamos o homem, façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine os peixes, domine... Então, para que o homem seja criado e essa sustentabilidade venha do próprio Deus, com a sua teocracia, que é o governo de Deus, né? Outra coisa é a prova, que é uma das coisas mais comentadas entre nós, que é a prova da existência de Deus. Como eu posso provar, né, e mostrar que Deus existe? Porque demonstrar, como demonstrar que existe Deus de fato? Primeiro, para convencer que genuinamente buscar a Deus, né, para convencer que genuinamente devemos buscar a Deus, como posso fazer isso? Como eu posso mostrar que Deus existe? Primeira coisa, eu nunca posso usar elementos fúteis para direcionar algo que é espiritual. Primeira coisa, não posso fazer isso, não posso... veja a natureza, Deus existe porque a natureza está aí. Não é bem assim. Nós sabemos que a natureza foi feita por Deus, mas não é esse contexto que indica a existência de Deus. É vários outros contextos, né? Além desse, vários outros. Esse é mais superficial, né? O ideal seria, se alguém me indagar por que Deus existe, a prova que Deus existe, a primeira coisa que eu diria é: como é que você prova que ele não existe? Né? É bem mais fácil eu provar que ele existe do que você provar que ele não existe. Então, a primeira pergunta é essa, a resposta é com uma dúvida. Outra resposta é: eu provo que ele existe porque eu estou com ele, eu estou sentindo ele. Então, ninguém pode duvidar do que eu sinto. O médico não duvida do que eu sinto. Imagina se o outro vai ter condições de duvidar. Eu sinto, eu estou aqui. A existência de Deus só é comprovada, é baseada mediante a fé. A fé de Chico não é de Francisco. Então você não pode, o outro não pode dizer que Deus não existe porque você crê que ele existe. Então a fé sua é que direciona a coisa. Se ele não tem fé para isso, infelizmente, aí é um critério só dele. Essa é a primeira base. Segunda, para fortalecer a fé daqueles que já creem. A primeira coisa que eu posso fazer para fortalecer aqueles que já creem que Deus existe é continuar auxiliando ele com a palavra, com as ações que Deus instituiu. Professor, que ações são essas? Experiências com o próprio Deus, experiências dele com Cristo, avaliamento, né? Ele tem que basear-se na pessoa de Jesus para que ele entenda que continuar em Cristo é chegar a Deus. Essa é uma das primeiras coisas que devemos fazer. Para enriquecer nosso conhecimento acerca da natureza de Deus, para enriquecer nosso conhecimento acerca da natureza de Deus, a primeira coisa que eu tenho que entender é que Deus está em todo lugar. Então sua natureza é diferente de qualquer ação natural que eu possa entender. Deus não é entendido. A teologia não compreende Deus. A teologia tenta entender o que Deus deixou para ser entendido pelos homens. É diferente. A teologia não debate quem é Deus. Não. A teologia entende os pontos que Deus deixou para ser entendido. O que não é para ser entendido está encerrado. Tá? A doutrina de Deus, o conhecimento da natureza dele, está encerrado. Então, são pontos diferenciados que a teologia não se envolve, não se mete nisso. Eu sei o que é isso, sou um doutor em teologia e não tem muitos pontos que eu não vou, porque eu sei que se fecha, né, da doutrina de Deus se fecha. Então eu não vou lá. O que não é explicado pela Bíblia não pode ser achado pelos homens. E pelo contrário, a explicação é bíblica, não é explicação achismo. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Outra coisa muito importante, né, encontrarmos evidência da existência de Deus na criação, na natureza do homem e na história humana. Todas essas sínteses
Ó, na existência de Deus, na criação, na natureza do homem e na história humana. Todas essas 4 evidências. Vou falar uma por uma rapidinho. Aqui já eu passo para o outro vídeo. Primeira coisa, a existência de Deus. Como eu falei antes, você prova que ele existe porque ele está em você e em mim. Você prova que ele existe por isso. Né? Não tem outra categoria, não tem outra ação. Outra coisa, na criação, você e qualquer um outro foram criados por Deus. Então isso é importantíssimo para que o outro entenda que Deus existe baseado... Isso aqui não foi um cosmo que fez, né? Não foi a evolução de um peixe ou de um macaco que me fez. Sem sombra de dúvida. Né? Porque eu não tenho simbiose igual do animal. Biologicamente, eu sou mais parecido com um rato do que com um macaco. Né? Isso a ciência já discute isso hoje. Biologicamente, o rato, que é um animal pequeno e nocivo, é mais próximo de mim do que um macaco. Só para você ter uma ideia como isso é importante, pode observar que na maioria das vezes que são feitos experimentos de laboratório é feito com rato e não com macaco. Só para você ter uma ideia. Por aí você já tira. Então Deus é sábio em fazer essas suas criações. Ele sabe o que cria e sabe o que criou. Né? Na natureza humana, cada homem é diferente. Por mais que você tente, cada homem tem sua simbiose diferente. Eu nunca serei igual a ninguém. Né? Por mais próximo do que eu pareça de um, eu sou diferente do outro. Tá? E na história humana, o homem evolui psicologicamente. O homem não evolui fisicamente. O homem, como era no tempo de